Olá, graça e paz. Estamos aqui para encerrar nosso estudo do livro Batismo com Fogo. O fogo de Deus devora a palha sem destruir o fruto e nos torna mais limpos, mais puros, mais úteis, mais ricos e mais fortes. Glória a Deus. Então, nós estamos no último capítulo, capítulo 5, que tem como tema o fogo se alastra. Então, o fogo, ele não apenas ilumina, não apenas purifica, não apenas aquece, né? Que foi tudo isso que a gente viu, mas ele também se alastra. Então, o fogo, ou ele se propaga, né? Ou ele cresce, ou uma hora ele apaga, né? Então, ou ele arde, ou ele vira cinza, né? E muitas vezes agimos como as pessoas do meio rural, que quando vão queimar uma roçada, uma pastagem, fazem acero para proteger a cerca ou evitar que o fogo se alastre para outras pastagens. Cuidadosamente fazem o acero, limpam a terra, retiram todos os gravetos secos, de forma que não haja nada que sirva de combustível para o fogo. E assim, quando o fogo chegar ali, é impedido de passar adiante. E nós fazemos a mesma coisa ao redor da nossa vida. Nós fazemos acero. E aí o fogo do Espírito vem soprando, vem queimando, vem se alastrando, vem produzindo efeitos gloriosos, né? Mas quando ele se acerca da nossa vida, né? Ele encontra o acero. E aí é onde ele se apaga. Porque o acero ele já é feito para que o fogo não se alastre. E o que acontece? O autor deixa aqui muito que eu achei interessante. O acero é o pecado. O pecado não serve de combustível para o fogo do Espírito. Ao contrário, ele o apaga. Então, a gente precisa estar atento a isso. Porque às vezes o Senhor está falando conosco, o Espírito Santo está se movendo entre nós, está tendo aquele mover glorioso, aquela coisa, e de repente, quando bate em você, pá! O fogo ele não consegue seguir adiante, ele se apaga por conta do acero, que é o pecado. Quando o reverendo Erlon Stenge esteve no Brasil, disse algo que me impressionou, que o Espírito de Deus passa à procura de um preparo para o avivamento, de um povo preparado para o avivamento. Se determinado povo não está sedento, o Espírito Santo segue adiante a outro povo que esteja sedento e preparado. É bem assim. Isaías diz que o derramamento do Espírito é para os sedentos. Abre aí sua Bíblia, Isaías 44, 3. 44, 3. Vou fazer com que caia chuva no deserto e com que em terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhes darei as minhas bênçãos. Então, o derramamento do espírito é para quem tem sede, né? É para quem corre atrás, para quem tem sede. O capítulo 5 de Cantares fala do desejo do esposo em ter comunhão profunda e íntima com a esposa. Quer ver? Não vamos ler todo, claro. É Cantares, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Capítulo 5. Abra aí o versículo 3, só para vocês terem uma ideia. Deixe-me entrar, minha querida, meu amor. Minha pombinha sem defeito, a minha cabeça está molhada de sereno e o meu cabelo está úmido de orvalho. Então, o Senhor nos procura, certo?
Mas nós, muitas vezes, não desejamos. Nós temos medo, nós não ansiamos por isso. Lembro das músicas do Diante do Trono. Ansiamos por esse momento, ansiamos, né? E muitas vezes não estamos ansiando nada. Estamos simplesmente que ele passe direto, ele procure outro, né? Damos desculpa, a gente foge, foge, perde a bênção, não quer intimidade, não quer ninguém, aquela coisa assim, ai, tem que ficar toda hora, todo tempo, todo momento, se rendendo. Tem muita gente que não quer ficar se rendendo, mas quando o calo aperta, quer o socorro, né? E aqui, ó, a esposa então resolveu atender ao esposo. Mas veja aqui o que diz no versículo 6. Então abri a porta para o meu amor, mas ele já havia ido embora. Como eu queria ouvir a sua voz. Procurei-o, porém não pude achar. Chamei-o, mas ele não respondeu. Então, o tempo da oportunidade, o que? Havia passado, o esposo havia ido embora. Precisamos aproveitar o momento. Estamos vivendo, né? Qual o momento que a gente está vivendo? Se o nosso coração se endurecer, se o nosso coração não está nem aí, se começarmos a dar desculpas, o que vai acontecer? Vai passar o tempo, o esposo vai ir adiante, vai procurar outro que esteja querendo ter intimidade, querendo ter proximidade aí com o Senhor. Olha aqui, eu vou ler uma passagem que eu acho muito pertinente aqui também, ó. Provérbios capítulo 1. Escutem, a sabedoria está gritando nas suas praças. Deixa eu só encontrar aqui. Gente louca, até quando vocês continuarão, até quando terão prazer em zombar da sabedoria. Aqui, 28. Provérbios 1, 28. Vou ler o 27. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade. 26. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. E quando o temor chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda a parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando eu os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrerão porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo serão destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Então, sabedoria nós sabemos que entra como o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a nossa sabedoria, ele é o diferencial na vida do cristão, né? É o que discerne, nos ajuda a discernir, que nos dá o dom, que nos faz crescer. E quando nós temos a sabedoria, o Espírito Santo agindo em nós, prontas, tudo as coisas melhoram, tudo melhora. E é isso, vai ter a hora que a gente vai procurar e não vai achar. E aí a gente vai ficar assim, poxa, mas como assim? Passou e eu não vi. Ai, o que aconteceu? Aqui você não deu ouvido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém está ouvir e abrir a porta, eu vou sentar, vou cear, né? Vou compartilhar, vou estar junto. E isso é um apocalipse. Foi uma palavra para os cristãos. Então, meus queridos,
que Deus possa inflamar a nossa alma, que o fogo impetuoso do Espírito possa arder em nosso coração, que as cinzas da frieza, do comodismo possam ser sopradas para longe, que esse fogo poderoso possa espalhar suas labaredas e alastrar-se em nós e através de nós. Que sejamos gravetos secos a pegar fogo, porque depois que o fogo pega nos gravetos secos, até lenha verde começa a arder. Então, até aquele que tiver mais friozinho do nosso lado, vai queimar também. Se cada um de nós se tornar um graveto seco inflamado pelo fogo, esse fogo vai se espalhar. Isaías 64, versículo 2. Abre aí a sua Bíblia, vamos ler. Isaías 64, 2. Que diz assim: elas seriam como água que ferve em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama e tremeriam de medo diante de ti. Esse fogo, ele se espalha, gente. E é assim que o Senhor quer que a gente pegue esse fogo. O que espalha chamas do fogo é o vento. O vento e o fogo são o quê? Símbolos do Espírito Santo. O vento, o fogo, a água, é tudo Espírito Santo, certo? São símbolos do Espírito Santo. Olha lá, só para vocês terem noção, Atos 2 e 3. Atos 2. Aqui está falando da descida do Espírito Santo. Atos 2, versos 2 e 3. Então todos viram uma coisa parecida com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. De repente veio do céu um barulho, que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram uma coisa parecida com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Então, primeiro veio o barulho, depois o vento e depois o fogo. O vento e o fogo são as duas maiores forças da natureza. Por isso, o vento e o fogo se uniram no Pentecostes, naquele poderoso avivamento em Jerusalém. Se cada um de nós pegar fogo, o Espírito de Deus soprará chamas para os outros. Se nos tornarmos fachos do fogo de Deus a incendiar outras vidas, coisas grandes e tremendas acontecerão. Você está preparado para fazer isso? Será que eu estou preparada para viver isso? E de verdade eu espero estar preparada para viver isso. Esse fogo, ele precisa se alastrar, né? Avivamento não é emocionalismo, avivamento não é culto exático, né? Avivamento não é mudança litúrgica, doutrinária, avivamento não é levantar a mão, não é chorar demais. Isso não é avivamento, gente. Avivamento é volta para Deus, avivamento é mudança de vida. Avivamento é o sopro do Espírito Santo em nós. Avivamento é o fogo de Deus deixando a seara em chamas. Avivamento está relacionado com o arrependimento verdadeiro. Avivamento sempre desemboca em poderosa evangelização, porque o Senhor, ele vem para que a palavra dele seja o quê? Pregada. Pode ver, o Espírito Santo, ele desceu, né, a primeira vez lá em Atos. Pedro falou de Jesus e mais de 3.000 homens, se não me engano, 5.000, uma coisa assim, eu sempre confundo, mas esse tanto de 1.000 aí, homens, tirando mulheres, né, e crianças, ouviram a palavra e se converteram. Então,
sempre que as pessoas vêm e são cheias do Espírito Santo, sempre é para o quê? Para propagar o evangelho. Sempre. Que é, né, o propósito memorável, o propósito top primeiro. O primeiro propósito é esse. Deus usa a nossa vida para propagar o evangelho. Que é isso que ele quer de nós. Depois vem as outras coisas. Mas ele nos enche do Espírito Santo para que ele possa nos usar. Certo? Então, avivamento sempre deságua em missões. Foi assim com os morávios. Em 20 anos, eles enviaram mais missionários para o mundo do que todo o restante da igreja o havia feito em 200 anos. Com o avivamento, a igreja cresce, a seara pega fogo, os corações se derretem diante do Deus Todo-Poderoso. Como me entristece ver crentes com medo do avivamento e até resistentes. Eu também fico triste, sabe? Porque avivamento não é fuga da Bíblia. Pelo contrário, é voltar-se para a Bíblia. Avivamento não é remoção dos marcos, é voltar às origens. Avivamento é ortodoxia, é ortopraxia, é piedade, é viver certo com Deus, é vida de poder no Espírito Santo, vida de poder no Espírito Santo. A gente quer o poder, a gente não quer renunciar para ter o poder. É intimidade com Deus, é evangelização poderosa, é missões mundiais, é vida cristã autêntica, é tudo junto, gente. Isso é tudo, isso é uma vida cristã. Não tem como separar avivamento de vida cristã. Não tem como separar fogo, o batismo com fogo de vida cristã. Porque tá tudo ali junto e misturado. Então, se a gente voltar à nossa história, descobriremos que somos frutos do avivamento, não de um movimento contrário a ele. Certo? O reverendo Ashby Green Simonton, acho que é assim que fala, chegou ao Brasil em 1859. Os Estados Unidos estavam sendo varrido pelas chamas poderosas do Espírito de Deus. Ele veio para cá, na força e no poder dessas labaredas, e durante seu curto ministério de apenas 8 anos, esse fogo se espalhou gloriosamente. No final do seu diário, lá estava Simonton orando e pedindo que Jesus o batizasse com fogo e queimasse as escórias do seu pecado. Então, isso a gente sempre está pedindo ao Senhor que nos batize com fogo. Não é uma vez. Ai, ufa, aconteceu. Não, isso é sempre. Certo? Isso é sempre porque a gente peca sempre. A gente cai sempre. A palavra de Deus diz: se está de pé, cuide-se para que não caia. A gente tem que passar por mudança sempre. E aí, vamos seguir aqui o exemplo desse bandeirante da evangelização nacional e clamar também por um batismo com fogo. Certa feita, perguntaram a Moody como uma igreja pode começar a experimentar um avivamento. Aí ele respondeu o seguinte: acenda uma fogueira no púlpito. Como assim? Temos que ter um púlpito pegando fogo, cheio do Espírito Santo. Porque, infelizmente, os nossos púlpitos estão sendo o quê? Cristãos, geladeira que estão lá falando. Né? Que a finalidade é o quê? Conservar a nossa religiosidade intacta. Não é uma fogueira, né, do Deus, pelo contrário, é disciplina, é hipocrisia, é uma vida totalmente religiosa. E aí não é uma fogueira acesa do Espírito de Deus a atiçar labaredas de fogo nos corações. Não é assim que está acontecendo. Eu peço ao Senhor que o meu pastor, que ele possa sempre buscar o batismo com fogo, sabe?
Porque, glória a Deus, a palavra que ele tem trazido à nossa igreja são palavras verdadeiras, palavras que a nossa igreja precisa ouvir e que ele tem essa autoridade sempre no Espírito Santo de poder trazer palavras que nos exortem, que nos faz crescer, que nos faz buscar mais ao Senhor, nos achegar mais ao Senhor, nos unir em comunhão uns com os outros. Essa é a minha oração pelo meu pastor. Não sei aqui qual é o pastor de vocês, mas que nós possamos orar pelos nossos pastores e colocá-los diante do Senhor para que haja uma mudança de vida. Ele mesmo pregou sobre novidade de vida recentemente e a gente quer isso. Eu busco isso no Senhor, sabe? As pessoas acham que o Espírito Santo é limitado, que o Espírito Santo não pode fazer mais. Não, não é verdade. O Espírito Santo tem sempre um novo. Aquele mesmo Espírito Santo que foi derramado lá em Jerusalém, com aquelas línguas de fogo, com aquele vento, né? Que ele possa ser aí derramado na sua casa, na minha casa, que ele possa ser derramado na sua igreja, que possa ter um diferencial, sabe? Que as nossas igrejas possam ser aquecidas por esse fogo, que não era só para aquela época, é para sempre. O Espírito de Deus foi derramado na Inglaterra no século XVIII e o país levantou-se das cinzas da mais repungente imoralidade. Os enciclopedistas agorentamente vaticinaram a falência total do cristianismo naquele século. A igreja estava desacreditada, a embriaguez, a prostituição, o jogo, a opressão e a incredulidade predominavam. Mas de repente o fogo do Espírito pegou em alguns gravetos secos e uma grande fogueira acendeu-se na Inglaterra. Centenas de milhares foram salvos e a igreja reergueu-se. Já pensou? O Espírito de Deus foi derramado em 1858 e 1859 nos Estados Unidos, na Escócia, na Irlanda, na Inglaterra, no país de Gales, e Deus salvou milhões e milhões de pessoas. O Espírito de Deus foi derramado no país de Gales em 1904. E em questão de meses, mais de 100.000 pessoas agregaram-se à igreja. Depois que as chamas do Espírito varreram aquele país, os estádios de futebol foram fechados, os teatros tiveram de cancelar seus programas, os bares cerraram as portas, os lupanares deixaram de existir, as cadeias ficaram vazias porque o povo só tinha uma sede de Deus. O fogo do Espírito desceu sobre a Coreia do Sul no século XX, depois de uma guerra catastrófica e destruidora. E hoje ali mais de 1 milhão de pessoas convertem-se a Cristo por ano. Já pensou? O Espírito Santo foi derramado na África do Sul, em Kawai Sisabanto, em 1966. Em 1991, o pastor Hernandes visitou um templo numa fazenda para 15.000 pessoas com 3 cultos por dia. Então, eu creio que está na nossa hora, sabe? A hora que Deus deseja derramar seu Espírito na pátria brasileira. Chegou a nossa vez, a gente precisa entender isso e não ficar deixando a nossa hora passar, né? Nós nunca experimentamos um avivamento na nossa história, a gente não sabe o que é isso, o que é viver isso. E eu creio que está chegando esse tempo, se não já chegou, sabe? Porque o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nosso Deus, Ele procura. E se Ele encontrar aqui no Brasil, nós vamos pegar fogo. Por onde quer que se vá,
em todos os estados, em todas as denominações, a súplica, a busca, a clamor pelo derramamento do Espírito, pelo avivamento, pelo batismo com fogo. Existe isso na nossa nação, essa busca, essa vontade. Queira Deus, sabe? Queira Deus mesmo. Que sejamos como aquelas raposas que Sansão amarrou, botou fogo em suas caudas e soltou no campo dos filisteus, incendiando a seara do inimigo. Que Deus nos inflame com seu fogo, para que possamos incendiar uns aos outros. Numa pequena cidade, uma pequena igreja pregava havia algumas décadas e nada de novo acontecia ali. Os pecadores não tinham o menor interesse por aquela igreja, porque não vivia nada de novo e nada de extraordinário acontecer com aquele povo. Os crentes levavam uma vida superficial, medíocre e sem unção. E ao lado da igreja morava um ateu, que nunca foi atraído por ela. Certo dia, porém, a cidadezinha acordou em pânico, porque aquela igreja pegara fogo, literalmente. O templo estava ardendo em chamas, voavam cinzas por todo lado e o povo da cidade foi convocado para ajudar a apagar o incêndio. E no meio da multidão lá estava o ateu jogando água com um balde. De repente, sua vizinha, membro da igreja, muito surpresa, disse-lhe: "Mas o senhor aqui? É a primeira vez que o vejo nessa igreja." E o ateu, de pronto, ele respondeu: "Mas também é a primeira vez que esta igreja pega fogo." Se quiser atrair os pecadores, a igreja precisa pegar fogo. Se quisermos que as labaredas do Espírito Santo se alastrem, precisamos ser batizados com fogo. Sabe, a gente precisa parar de se contentar com as migalhas que caem da mesa e lembrar que na mesa tem pão fresco todo dia. Todo dia tem na mesa, o Senhor prepara um banquete. Todo dia. A gente não precisa ficar pegando as migalhas que caem. Não. A gente só precisa sentar à mesa. Sentar à mesa. Só isso. Começa por aí, sentando na mesa. Porque quando ele for partir o pão, a gente não precisa ficar parando a mão para pegar as migalhas. Os nossos olhos, eles se abrem quando ele parte o pão. E nós podemos ver quem é. Quem é que está ao nosso lado? Quem é que luta por nós? Quem é que nos acompanha? Quem é que busca sempre nos dar o melhor? E é assim. Então, a minha esperança, a esperança aqui do pastor é que que nós não tenhamos simplesmente lido aqui uma obra bonita, né? Com título para refletir a respeito dos conceitos bíblicos, teólogos sobre avivamento, o que é isso, igual foi falado, né, nos países e tal. Não. Mas que isso possa arder dentro do nosso coração, que isso possa ser um motivo de desejo sincero, de receber alguma coisa nova da parte de Deus. A gente precisa de alguma coisa nova da parte de Deus para a nossa vida. Assim como lá Isaías orou, não foi? Os céus podem... O que? O céu se abriu e Deus pôde descer e fazer uma revolução gloriosa. Naquele tempo, ele pode fazer hoje, ele pode fazer amanhã, qualquer dia. E aí, você quer ir comigo? Você quer viver esse batismo no fogo? Você quer ser batizado com esse fogo? Viver essa vida íntegra, essa vida de liberdade com o Senhor, de entrega com o Senhor, de renúncia com o Senhor. Ai, por que a gente tem que renunciar tanto? Porque a gente precisa se render aos pés de Deus para poder viver uma vida de
uma vida no Espírito. Então, nós vamos fazer a oração aqui que o pastor deixou, tá? Faça aí essa oração junto comigo. Nós vamos orar aqui juntos e eu espero que, em nome de Jesus, o seu coração possa ser tocado, assim como o meu também, possa ser tocado por esse fogo do Espírito. Ah, Senhor Deus amado, Tu conheces o nosso coração. O Senhor sabe que precisamos de Ti intensamente. Precisamos do Senhor todos os dias, imensamente. Estamos plenamente conscientes da vida que temos levado e nós confiamos nas promessas da Tua palavra, Senhor. Então, ó Deus, que o Senhor venha assegurar, né, nos nossos corações essa palavra, nós possamos confiar em Ti, que nós possamos descansar em Ti, ó Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem para nós uma vida poderosa, uma vida abundante, o Senhor tem para nós uma vida plena, nós sabemos disso, ó Pai, e nós temos isso no Senhor Jesus. É nosso por herança. Não estou pedindo nada para o Senhor que não seja nosso. Nada que o Senhor não tenha prometido para nós. Não é isso, ó Deus. Não é algo inédito. Ninguém nunca pediu isso para o Senhor, não. O nosso pedido é que a tua promessa se cumpra em nossas vidas. Nós queremos, ó Pai. Eu quero, Senhor. Eu quero, ó Deus, passar e experimentar tua vontade sobre a minha vida, a tua novidade de vida sobre a minha vida. Eu desejo, ó Pai, que haja o derramamento do teu Espírito sobre a igreja do Senhor, sobre os pastores, ó Deus, sobre cada pastor, ó Pai, que vai ali naquele púlpito, ó Deus, de cada mão que está aqui ouvindo essa palavra aqui comigo. Que o Senhor possa derramar o teu Espírito sobre eles, que eles possam queimar no teu fogo, ó Deus, que haja arrependimento de pecado, que nenhum pecado, ó Deus, venha atrapalhar eles queimarem ali naqueles púlpitos, ó Pai. Porque nós precisamos de que a tua palavra seja pregada verdadeiramente, Senhor. Que pessoas possam ouvir do teu evangelho. E nós sabemos, ó Deus, que quando o Senhor vem com o teu fogo, a tua palavra é propagada. É propagada, Deus, como o Senhor deseja. E não há nada que venha deturpar. Senhor, em nome de Jesus, as minhas necessidades, elas são urgentes. Elas são profundas. E eu não tenho forças, ó Deus, em mim mesmo para enfrentar os desafios destes séculos. São tantos desafios, Senhor. E se eu não for, ó Pai, revestida com o poder do Teu Espírito Santo, eu não sei. Eu acredito que eu não posso aguentar. Sabe, a ansiedade que bate, o medo, o desespero, é a depressão, é ideologia de gênero, é, sabe, o pecado tentando invadir as nossas casas de qualquer forma. É o diabo, ó Deus, achando que pode entrar de qualquer forma na nossa vida. Sabe, Senhor, é a nossa carne gritando. É tantas coisas, ó Deus, que nos impedem de estar juntamente contigo, fortalecidos em Ti, ó Pai. Mas eu te peço, Senhor, eu desejo, ó Pai, que os céus se abram. Eu desejo, ó Deus, que os céus se abram e o Teu Espírito Santo desça sobre nós. Sabe, que seja derramado sobre mim, sobre cada um que está aqui comigo, ó Pai, alguma coisa nova aconteça, sabe? Que algo novo, ó Deus, porque o Senhor é novo, o Senhor é vivo, o Senhor é ilimitado, o Senhor é grandioso. Quem sou eu, ó Pai, para ficar colocando limites no que é, o que não é? Eu não sou ninguém, Senhor. Eu não sou ninguém. Eu sou apenas a tua serva, Pai, que venho aqui com meu coração aberto, te pedir, ó Deus, a tua
tua palavra sobre a minha vida. Te pedir que o Senhor cumpra a tua promessa sobre a minha vida. Te pedir, ó Deus, que o Senhor mexa em meu coração e em cada coração aqui. Que em nome de Jesus o Senhor faça uma obra especial na nossa vida hoje. Que o Senhor realize algo novo, impactante, ó Deus glorioso, que se estenda a todo o teu povo. Que eu, como um graveto seco, possa pegar fogo e assim, ó Deus, incentivar quem estiver perto de mim, Senhor. Ateia fogo dos altos céus, que os céus, ó Deus, fechados se abram e que venha poder, ó Deus. Que a nossa fé e esperança está em Deus, ó Deus. Ó Pai, a nossa fé está em Ti, ó Deus, e não há o que temer, Senhor. Eu não quero ter medo do Senhor. Eu quero ser corajosa, porque a tua palavra diz que o teu espírito, ele é um espírito de ousadia, um espírito corajoso, um espírito que nos faz ir para frente. E é isso que eu quero, ó Deus. Viver dessa forma, com intensidade. Intensidade em amor, intensidade em obediência, intensidade, ó Deus, de estar junto contigo. Faz com que a tua palavra, Deus, viva, seja uma palavra viva para mim agora. Faz com que o teu Espírito sopre um hálito novo nessa palavra. Faz com que essa palavra seja fogo que queime, martelo que despedaça, espada que penetre. Faz com que essa palavra seja mais doce do que o mel e mais preciosa do que o ouro depurado. Ó Deus, em Ti confio e eu aguardo, Senhor. E eu aguardo para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Eu aguardo e eu creio na Tua poderosa mão sobre nós. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada, Pai, de viver esses dias tão intensos aqui. Obrigada por finalizar esse trabalho. Obrigada, Deus, por trazer paz aos nossos corações e trazer consolo e conforto. Em nome de Jesus. Amém.